Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas 26, de 35 a 48. Naquele tempo, os discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: "A paz esteja convosco." Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Mas Jesus disse: "Por que estáis preocupados? E por que tendes dúvida no coração? Vede minhas mãos e meus pés. Sou eu mesmo. Tocai em mim e vede. Um fantasma não tem carne nem osso, como estáis vendo que eu tenho." E dizendo isso, Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés, mas eles ainda não podiam acreditar, porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus disse: "Tende aqui alguma coisa para comer?" Deram-lhe um pedaço de peixe assado, e ele tomou e comeu diante deles. Depois disse-lhes: "São estas coisas que eu vos falei quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que estava escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos." Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras e lhes disse assim: "Está escrito: o Cristo sofrerá, e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados, e a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso." Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. E aí você vê que os discípulos ainda vacilavam, mesmo os discípulos de Emaús tendo encontrado com Jesus, caminhado com Jesus, reconhecido Jesus ao partir o pão, mesmo Jesus tendo aparecido para as mulheres, mesmo Jesus tendo aparecido para Simão, Pedro, o Senhor Jesus aparece ali no meio deles e eles acham que é um fantasma e tem medo, né? E você vê que eles ainda vacilam, mesmo de tendo encontrado Jesus, né? Mesmo estando ali cara a cara com Jesus, encontraram novamente o Senhor Jesus, aparece novamente para eles, deseja a paz, e eles ficam ali com medo, achando que era um fantasma. Nós não podemos vacilar. Nós temos que ter uma fé sólida, uma fé firme. Temos que ter firmeza na nossa fé, uma fé lúcida e não vacilar. Nós sabemos que somos seres humanos e vacilamos, mas nós temos que nos esforçar ao máximo para não vacilar. Sempre acreditar que o Senhor Jesus, Ele permanece conosco. Ele estava com os discípulos, Ele caminhou com os discípulos, Ele apareceu várias vezes aos discípulos, subiu aos céus, mas a sua presença ainda é viva no meio de nós. Desde aquela época até os dias de hoje, o Senhor Jesus se faz presente. O Espírito Santo de Deus está conosco, Deus está conosco, Jesus está conosco, Ele caminha conosco a todo instante. E essa paz que o Senhor Jesus desejou aos seus discípulos, Ele deseja para nós. E nós temos que buscar essa paz e levar aos quatro cantos. O Senhor Jesus envia os seus discípulos a pregar a boa nova aos quatro cantos do mundo. E nós também temos que ser os responsáveis para que a evangelização aconteça. Que possamos usar todas as armas que nós temos à nossa disposição. As redes sociais, os celulares, as câmeras,
Tudo que nós podemos usar para evangelizar, nós temos que usar. Porque o Senhor Jesus hoje Ele nos envia para a evangelização. Assim como Deus enviou Jesus, Jesus hoje nos envia. Que possamos buscar esta força na palavra de Deus. O conhecimento é muito importante para que a gente possa levar essa palavra adiante e buscar muita força na Eucaristia, em Jesus Eucarístico, para que a gente possa ter muita força, coragem e determinação na nossa caminhada. Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.